Boa tarde, alunos, tudo bem? Nós vamos agora entrar no conteúdo na economia do Estado moderno, como nós estamos vendo o Estado moderno de modo geral. Agora iremos trabalhar a influência econômica da passagem da queda do feudalismo, tipicamente agrícola, por um ambiente de cidades, produção de comunas, né, de burguês, de alfaiateria, etc. Tal. E agora nós vamos ver o Estado absolutista, o Estado onde o rei é o próprio Estado, fazendo uma aliança com a burguesia e absorvendo valores burgueses e aplicando essa ideia burguesa dentro do Estado, no macro. E essa nova postura econômica, que será reconhecido por alguns autores como um pré-capitalismo, um proto-capitalismo. Há divergências a respeito disso, mas vamos colocar aqui como um pré-capitalismo, onde há uma intervenção ainda estatal na economia, porque o rei é o Estado, nós chamaremos então de mercantilismo. Obviamente, é claro que a palavra mercantilismo não foi cunhada nem pré-estabelecida pelos homens do século XV e XVI. Obviamente, quem cunhou essa definição de mercantilismo foram as pessoas do século XVIII e XIX como uma crítica ao sistema do Estado moderno. Então, beleza. Dito isso, vamos para a parte da definição. Né? Eu vou usar esse livro aqui, é um livro muito famoso, do Pierre Deyon, né, da Cronos. Esse é o livro que eu tenho também, ele é muito bom. Ele vai abordar todos os tipos de mercantilismo, é o livro que eu mais conheço, mais tranquilo de se ler, né, muito bom, que vai abordar de modo geral o que é o mercantilismo, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai tratar aqui é que essa determinação de mercantilismo vai surgir desde 1942, quando Cristóvão Colombo chega nas Antilhas, até 1776. Essa vai ser, então, o período que nós iremos delimitar do mercantilismo. Depois de 76, vai vir o liberalismo econômico e o fim das práticas mercantilistas, tá? Não foi apenas um período comercial, mas sim um sistema manufatureiro, agrícola e toda uma concepção de poder estatal. O que quer dizer isso? Que o mercantilismo, por vezes, se misturou com o poder político. E para muitos lugares, mercantilismo é uma espécie de economia e uma espécie de política junto com o absolutismo, dessa intervenção estatal. Não havia essa separação do poder político e nem econômico, beleza? E aí, eu até tirei do livro uma parte aqui, né, que é muito importante entender, né, eu vou ler aqui para parafrasear o livro, relatar a confusão que se criou entre a história dos fatos das teorias econômicas, mesmo porque a palavra mercantilismo não é contemporânea. Então, aqui está falando aquilo que eu introduzi o assunto, que a definição mercantilista é batizada pelos adversários, as pessoas contrárias ao sistema, beleza? Então acabou tomando uma ideia ruim, né, pejorativa e odiosa, né, segundo o Pierre Dion. Então, qual que é a definição que nós vamos fazer? O que é o mercantilismo? Na escola e nos livros, geralmente se define de uma forma simples: sistema econômico de intervencionismo estatal, né? Que aborda diversas práticas econômicas, como metalismo, balança comercial favorável. Só que, tá, e aí? Então, aí eu peguei uma definição que trata assim: não é palavra, não a palavra ou o sistema, mas aquilo que ele de fato significa, né? Foi o produto das condições específicas de um determinado período histórico do Ocidente, sempre no Ocidente, não houve no Oriente, tá? Caracterizado pela transição do feudalismo para o capitalismo, e isso nós denominamos mercantilismo. Essa passagem do feudalismo para o capitalismo deu-se o nome mercantilismo, mas é importante entender, segundo alguns autores, o mercantilismo seria uma forma de ruptura do feudalismo. E hoje em dia, os novos estudos não trabalham dessa forma. Aliás, já falei sobre isso também, sobre as questões políticas, né, do absolutismo e do rei também a ideia. Geralmente, o homem da Renascença quis mostrar uma ruptura em relação ao feudalismo à Idade Moderna. Só que os autores que estudam percebe-se claramente que não é uma ruptura econômica, mas é um processo natural de transição. E
marcas do feudalismo no mercantilismo, há marcas do feudalismo no Estado moderno. A gente chama, já falei isso aqui em outras aulas, de resquícios do feudalismo. E é claro, e é notório que o mercantilismo é o processo de influência da burguesia mercantil, o desejo dela de dominar. Essa dominação não aconteceu de uma hora para outra, como alguns autores marcam que o Estado moderno é um Estado burguês. Grande parte dos autores atuais dizem que não, quem está no poder ainda é a nobreza, mas é um processo de conscientização da burguesia, de início do domínio de grupo burguês e a instalação de um novo sistema econômico ao longo do tempo. Tá? Então devemos, que fala que no final, estar conscientes de que não existe um verdadeiro consenso acerca do que devemos entender por mercantilismo. Quem define é só para fim pedagógico. Mesmo assim, as definições levam a você criar ideias erradas a respeito do sistema. Beleza? Aí eu vou usar um segundo livro agora na aula, que é esse aqui, muito bom, muito tranquilo, é um livrinho muito lançado na década de 90, início dos anos 2000, da editora Brasiliense, que eram vários, tipo monografias, de alguns autores, do Francisco Falcon, muito bom, e ele retrata o livro do Dion também no livro dele, beleza? Então, como é que eu vou definir essa ideia, então, de mercantilismo? É a forma econômica ou sistema que caracteriza a chamada economia nacional, aí definida como organização econômica inerente ao espaço da geopolítica correspondente aos estados modernos. Então, a definição aqui, natural. Outros autores definem assim: um capitalismo predominantemente mercantil, trabalhando questão de expansão marítima e bem ligado aos laços comerciais, tá? E para esse pessoal é bem um protocapitalismo, o início do capitalismo. Outros autores, principalmente os marxistas, que são os materialistas, veem o mercantilismo como algo que se aproxima muito de um modo de produção, ou pelo menos uma estrutura econômica específica, cuja tônica é a atividade comercial. Perceba, você pode não concordar com a noção que é um modo de produção, mas você concorda, e todos eles concordam, num ponto em comum, tá? É uma atividade comercial, principalmente comercial, onde a burguesia está sendo absorvida pelo Estado moderno aos poucos, e essa burguesia começa um processo de racionalização das práticas econômicas. Aqui estou parafraseando Weber. Então, essa mudança do sistema econômico, ela não vem sem uma revolução, pof, acontece. Ela começou aqui, no século XV, XVI, iniciando um processo da racionalização do mundo comercial, porque é necessário uma mudança de mente, uma mudança de cosmovisão e de paradigmas na sociedade. Ela não vai mudar de uma hora para outra. Beleza? E aí é importante entender, aqui falando sobre Weber, o que eu acabei de falar, esse processo de racionalização de uma burguesia, nascente. Eu deixo um tempo assim para quem quiser pegar para ler, mas eu acabei de explicar essa ideia. Tá? E aí, o que é importante? Quais são as características desse sistema? Tá? Então, primeiro, a origem dele é medieval. Então, ele tem laços da medievalidade, principalmente das comunas, das corporações de ofício. O rei gostou da ideia de corporação de ofício, pegou a ideia da corporação de ofício e aplicou no Estado. A ideia seria essa. É igual a ideia de mercado. Tinha um mercadinho das feiras, você pegou a ideia das feiras e levou para o macro, para o mundo. Tá? E aí você tem os estados monárquicos do século XV e XVI encontram, pois, nesse tesouro de experiências e de regulamentos, as práticas de controle de monopólio, tá? Os primeiros elementos de sua vida política e econômica. Lembrando que surgiu na burguesia. Tá? Depois a burguesia modifica esse sistema, mas o início dele ainda é um início de monopólio. Beleza? E o cuidado de evitar as saídas de numerárias exportações de ouro e de prata. Essas três características aqui são as três primeiras características do mundo mercantilista. É necessário produzir, é necessário poupar para crescer e enriquecer. Essa é a ideia, então, do mercantilismo, uma regulamentação de uma vida econômica, de um controle estatal sobre a economia e de monopólios. E aí, eu coloco aqui
usando o que o autor disse do livro, então vou parafrasear o autor, o Estado absolutista, então, é forçado a estabelecer ligações cada vez mais estreitas com os diversos setores da burguesia nascente. Eu acabei de explicar isso aqui, né? Porque a burguesia tinha os meios de adquirir e de absorver os valores. E como é que o rei, então, vai absorver essa burguesia de modo geral? Essa burguesia, principalmente a alta burguesia, ela começa a comprar títulos de nobreza, ela se torna então a nobreza de toga e se torna principalmente os ministros do rei ligados à economia. A nobreza de espada, que é originária mesmo de sangue, ela é ligada aos assuntos políticos. Então, a primeira fase, né, corresponde às relações financeiras entre rei e seus comerciantes e banqueiros, né, empréstimos, contratos fiscais, financiamento de viagens marítimas, expansões. E a segunda identifica-se com práticas econômicas e fiscais, aquelas práticas que você estuda na escola e já está conhecido: metalismo, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, proteger, né, o produto nacional. Com a entrada de um novo produto, você sobretaxa esse produto, dificultar a saída de ouro. Não é uma troca de produtos, principalmente. Se tiver um déficit, você não deve gastar dinheiro com isso, mas sempre arrecadar dinheiro, beleza? Acumulando riqueza, porque o primeiro modelo que surgiu foi o modelo espanhol e português, que é do bulionismo, do acúmulo de metais preciosos. Mas por que foi possível isso? Porque tanto Espanha quanto Portugal tinham colônias. E é importante ressaltar que esse primeiro modelo do século XV e XVI era um modelo ainda em nascimento e fraco, porque essas duas nações se apoiaram e dependiam diretamente das suas colônias, levando principalmente a um problema sério econômico posterior, que aliás já foi até uma questão da prova da UFMG, que mesmo tendo muita entrada de ouro, eles não conseguiam reter o ouro no Estado, então tinha um gasto excessivo e o ouro não ficava no Estado, enfraquecendo e empobrecendo tanto Portugal e Espanha no futuro próximo, beleza? Então, a burguesia que começa então, a ter o seu prestígio. É aqui que a burguesia começa a inaugurar e tentar uma possível revolução no futuro. Tá? E aqui é o que eu acabei de falar da sociedade do Estado moderno. A burguesia consegue comprar títulos de nobreza e atingindo então a nobreza de toga. Beleza? Então vamos lá, para acabar. Então, o primeiro modelo que eu acabei de falar foi de Portugal e Espanha, do século XVI, que é o bulionismo, acúmulo de metais preciosos. Tá? E é importante tratar que, de novo, lembrando que tanto Portugal quanto Espanha não eram eficazes no processo de reter esse ouro. Há um gasto e medidas comerciais feitas com outras nações levaram à sua quebra, principalmente França e Inglaterra. A França foi mais esperta, aí nós vamos ver o modelo do século XVII, vou só adiantar aqui para vocês, que é o colbertismo, dependia principalmente, aí está o Colbert, da produção de industrialismo, produção de tecidos. Vendo tecido para Portugal, que me paga com ouro. Então, o ouro que era para estar estocado no Estado está saindo, está tendo um vazamento do ouro, mostrando que o modelo, tanto português e espanhol, era ineficaz. Beleza? E aí tem as características, né, desse novo modelo mercantilista, principalmente francês. Então tá lá, todas as formas de intervenção estatal na economia. Olha lá para você ver. Crescimento econômico a partir de produção manufatureira, tecidos, criação de manufaturas reais protegidas pelo Estado, ao monopólio. Tá? E protecionismo, não permitindo que o mesmo produto entre no país, a modernização dessas técnicas, né? Novo maquinário, a fiscalização e controle rigoroso dos produtos. Aqui há uma falha, por exemplo, nos monopólios de hoje, nunca há essa modernização, eles deixam ficar obsoleto. Regulamentação do trabalho, isso é muito importante, começa a acontecer aqui, de horas, de curso, de aprovação. Você percebe, então, que é muito matematizado o processo, é muito cuidado, é muito controlado, né? E adoção de medidas, né, aduaneiras protecionistas, taxas alfandegárias, o produto de fora entra mais caro. Então, tudo isso foi muito importante. E o modelo inglês, que segue o modelo francês, ele também vai buscar principalmente o acúmulo de metais a partir da pirataria, então roubo de navios e conflitos, principalmente com a Espanha e com
com Portugal, o roubo, e medidas de controle, principalmente na dinastia Tudor e na dinastia Stuart. Depois vamos falar sobre isso, vamos continuar na próxima aula.